Ela não estava apenas desistindo do casamento. Estava desistindo de lutar. Sem gritos, sem brigas. Apenas um silêncio que gritava mais do que qualquer palavra. Naquela noite, diante de uma mesa posta para dois, Julieta percebeu: nada dói mais do que olhar para quem você ama e sentir que ele já não está lá. Mas o que faz alguém desistir de um casamento depois de tantos anos? A resposta não está em um único erro, mas em pequenas ausências que viram muralhas. O amor não acaba de repente. Ele se apaga devagar, no frio das conversas curtas e nos jantares sem olhares. E Julieta sabia. Estava a um passo de colocar um ponto final na história que, um dia, acreditou ser para sempre. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias que tocam o coração. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Vou amar saber. César chegou tarde outra vez. O barulho discreto do portão eletrônico denunciou sua chegada. Julieta respirou fundo, ajustou a postura na cadeira e tentou sorrir quando ouviu a porta abrir. Ele entrou elegante como sempre, terno impecável, cabelo alinhado, cheiro de sucesso e pressa. Depositou o celular sobre a mesa, ainda com notificações piscando, e sentou-se sem sequer olhar para ela. Desculpe o atraso. Reunião importante. A voz dele soou mecânica, quase ensaiada, como se aquela desculpa já fizesse parte da rotina. Julieta apenas assentiu. Seu olhar pousou na vela acesa entre eles, tremulando como quem implora por vida naquele jantar morno. As palavras não vinham. Tudo nela gritava, mas por fora havia apenas silêncio. Ela o observava e se perguntava em que momento o homem que a fazia rir por qualquer bobagem havia se transformado em alguém que ela mal reconhecia. A verdade é que não era sobre traição, nem sobre falta de dinheiro. Havia sobra disso. Era sobre ausência, sobre o amor que deixou de ser prioridade. Julieta deixou a faca e o garfo sobre a mesa, levantou-se devagar e caminhou até a janela. Do lado de fora, a chuva caía fina, escorrendo pelos vidros. Parecia um espelho do que ela sentia. Um coração cansado, mas ainda pulsando, tentando decidir se valia lutar ou abrir mão de vez. César, por um instante, levantou os olhos do celular e a viu ali, de costas, com o vestido simples que ele sequer elogiou quando ela desceu as escadas. Julieta tinha uma beleza serena, dessas que não pedem atenção, mas que sempre merecem. Ele notou, mas não disse nada. Palavras nunca foram tão difíceis para ele quanto agora. Naquela noite, Julieta tomou a decisão que vinha adiando há meses. Caminhou até o quarto, abriu a gaveta e pegou um bloco de notas. A caneta parecia pesar quando escreveu a frase curta, mas carregada de tudo o que ela sentia. Não sei mais se devo ficar. Largou o bilhete sobre a cômoda. Olhou ao redor, tentando memorizar cada detalhe daquele quarto que, por tanto tempo, foi refúgio, e agora parecia um quarto de hotel. Frio, impessoal, sem vida. De volta à sala, encontrou César terminando o vinho sozinho, distraído com mensagens no celular. Por um segundo quis gritar, quebrar o copo no chão, fazê-lo perceber que estava perdendo o que tinha de mais valioso. Mas desistiu. Às vezes, o silêncio é mais forte que qualquer explosão. Ela subiu as escadas outra vez, deitou na cama e ficou ouvindo o som da chuva misturado ao bater do próprio coração. Não sabia se teria coragem de entregar aquele bilhete. Talvez nem precisasse, porque no fundo, ela já estava indo embora, mesmo com o corpo ainda ali. O relógio marcou meia-noite. César entrou no quarto devagar, pensativo. Tirou o paletó, soltou a gravata, mas antes de se deitar, algo prendeu sua atenção. O bilhete sobre a cômoda. Ele pegou, leu e sentiu algo que há anos não sentia: medo. Por um instante, o homem que tinha tudo, dinheiro, status, respeito, sentiu que podia perder aquilo que o dinheiro não compra. Ele olhou para Julieta, adormecida, com os cabelos caídos sobre o travesseiro, e algo dentro dele quebrou. Guardou o bilhete no bolso, sentou-se à beira da cama e ficou ali, em silêncio, como se aquele papel tivesse aberto uma porta que ele manteve trancada por muito tempo, a porta da verdade. Naquela noite, César não dormiu. E pela primeira vez em anos não foi por causa dos negócios.
Foi porque percebeu que estava a um passo de perder a mulher que, sem perceber, era tudo o que ele tinha de verdade. E o que ele faria agora? Ele não sabia, mas uma coisa era certa. O bilhete de Julieta não era apenas um aviso. Era uma contagem regressiva. Amanhã amanheceu cinzenta, como se a chuva da noite tivesse decidido prolongar a melancolia que pairava naquela casa. A claridade tímida atravessava as cortinas do quarto, pousando suavemente sobre os lençóis onde Julieta ainda dormia, alheia à tempestade que havia começado no coração do homem sentado à beira da cama. César não pregou os olhos a noite toda. O bilhete continuava em seu bolso, dobrado de forma meticulosa, como se pudesse desarmar a ameaça que aquelas poucas palavras carregavam. Ele não estava acostumado a sentir medo. Não desse tipo. Sempre acreditou que tudo na vida podia ser controlado, calculado, corrigido. Mas ali diante dela, percebeu o quanto havia perdido sem nem notar. Levantou-se devagar, para não despertá-la, e caminhou até a janela. A paisagem da vinícola se estendia como um quadro, úmida e silenciosa, mas César não conseguia ver beleza alguma. Sua mente girava em torno de uma única frase. Não sei mais se devo ficar. Era uma sentença curta, mas carregada de história. Cada letra parecia pesar toneladas sobre seus ombros. Ele se perguntava em que momento deixou de ser o homem que Julieta escolheu para amar. Talvez tivesse sido quando permitiu que as reuniões ocupassem os espaços onde antes estavam os beijos. Ou quando trocou conversas à meia-noite por relatórios intermináveis. Talvez simplesmente porque acreditou que ela sempre estaria lá. Como a vinícola, como o nome Monteiro, como tudo que julgava inabalável. César vestiu-se sem barulho, pegou a pasta sobre a poltrona e saiu. Não para o trabalho. Nem ele sabia exatamente para onde ia. Só sabia que precisava pensar. Longe daquele quarto que, de repente, parecia um tribunal acusando cada gesto seu de indiferença. Julieta acordou pouco depois, sozinha. A cama ainda guardava o calor do corpo dele, o que era raro. Normalmente, quando ela acordava, César já estava mergulhado nos compromissos que sempre pareciam mais importantes do que qualquer conversa entre eles. Por um instante, permitiu-se acreditar que aquela ausência era só mais um dia comum. Mas então, viu a gaveta aberta e a ausência do bilhete. Ele tinha lido. Um frio percorreu sua espinha. Não porque temesse um confronto, mas porque não havia confronto algum. E isso doía mais. César era mestre em silêncios. Podia atravessar tempestades sem alterar a voz, manter o olhar sereno mesmo diante do caos. Era assim nos negócios. Era assim com ela. E era justamente isso que a matava por dentro. Julieta desceu as escadas lentamente, sentindo o peso de uma casa grande demais para um coração pequeno demais para suportar tanta solidão. As paredes carregavam lembranças que pareciam zombar dela. Fotografias sorridentes. Viagens inesquecíveis. Promessas que hoje soavam distantes como outro idioma. Na cozinha, encontrou a mesa posta, intacta. Ele não tocou no café que a governanta preparou. Um sinal? Um recado? Ou apenas mais um hábito quebrado por pressa? Julieta suspirou e caminhou até a varanda, onde a chuva insistia em cair, formando pequenos rios na estrada de terra que levava aos vinhedos. Gostava daquele cheiro de terra molhada. Sempre trouxe paz. Mas hoje, nem isso conseguia acalmá-la. Do outro lado da propriedade, César estava no pequeno escritório anexo à adega. Era um lugar que costumava visitar quando queria fugir do barulho dos negócios. Agora, fugia do barulho dentro de si mesmo. Colocou o bilhete sobre a mesa, abriu uma garrafa de vinho e serviu-se sem cerimônia. Algo que nunca fazia tão cedo. Olhou para as palavras escritas por ela, e algo queimou mais do que o álcool descendo pela garganta. A sensação de impotência. Pegou o celular, digitou o número dela e apagou. Tentou escrever uma mensagem. Precisamos conversar. Apagou de novo. Que tipo de conversa poderia salvar anos de descuido? Ele nunca aprendeu a falar sobre sentimentos. Sempre acreditou que amor se provava com estabilidade, conforto, ausência de falta. Mas percebeu que o que ofereceu foi segurança demais e presença de menos. Enquanto isso, Julieta caminhava pela casa como quem se despede sem avisar. Tocou no piano que quase nunca era usado. Lembrou-se do dia em que ele o trouxe, dizendo que queria vê-la tocar todas as noites. Ela sorriu na época,
acreditando na promessa. Mas quantas vezes César realmente ficou para ouvi-la? 2? 3? O resto foram desculpas. Telefonemas urgentes, reuniões inevitáveis, compromissos que nunca podiam esperar. Ela subiu ao closet, abriu uma mala e começou a colocar roupas dobradas com cuidado. Não sabia se iria embora naquele dia, mas sentia que precisava se preparar. Para onde? Não importava. Qualquer lugar parecia mais leve do que aquele espaço cheio de silêncios pesados. César, por sua vez, olhou para o relógio e decidiu voltar. Não suportava a ideia de encontrá-la com as malas prontas. Pegou o carro e dirigiu devagar, como se cada curva fosse um ensaio para a conversa que teria. Ele não sabia por onde começar, mas sabia que não queria perder Julieta. Não ainda. Não sem lutar. Quando entrou em casa, a primeira coisa que sentiu foi o cheiro do perfume dela, suave e familiar. Subiu as escadas e parou na porta do quarto. Julieta estava de costas, arrumando algumas peças na mala sobre a cama. A imagem bateu nele como um soco. Vai a algum lugar? A voz saiu baixa, mas carregada de tensão. Ela parou, respirou fundo e virou-se devagar. Os olhos úmidos, mas firmes. Não sei. Talvez. César avançou um passo, depois outro. Você não pode simplesmente sair assim, sem falar comigo. Falar o quê, César? Que eu esperei você todas as noites? Que eu desejei uma conversa, um abraço, um olhar que não fosse para o celular? A voz dela começou a tremer. Eu tentei. Eu esperei. Mas chega uma hora em que até o amor se cansa. Ele sentiu o chão sumir sob os pés. Quis responder, mas não encontrou palavras que coubessem naquela dor. Julieta, eu... Parou. Passou a mão no cabelo. Eu errei. Eu sei que errei. Mas não vá embora. Não assim. Ela riu, um riso triste que doeu mais que qualquer lágrima. César, você só percebeu que me tinha quando sentiu que podia me perder. Ele se aproximou mais, ignorando a barreira invisível que ela tentava manter. Segurou as mãos dela, frias e frágeis. Me dá uma chance. Só uma. Eu não quero viver sem você. Julieta fechou os olhos, sentindo o toque dele como uma lembrança antiga, quase esquecida. O coração dela gritava para acreditar, mas a razão sussurrava que promessas não bastam. Uma chance, César? Perguntou baixinho. Por que eu acreditaria que vai ser diferente desta vez? Ele engoliu seco, sem defesa. Porque agora eu entendi que sem você nada faz sentido. Nem a vinícola, nem os negócios, nem essa casa enorme. Nada. Ela o encarou por longos segundos. Viu nos olhos dele algo raro. Vulnerabilidade. Talvez sinceridade. E isso mexeu com ela mais do que gostaria. Julieta soltou devagar as mãos dele. Fechou a mala e disse apenas: eu não prometi ir embora hoje. Mas também não prometo ficar para sempre. Virou-se e saiu do quarto, deixando César sozinho, com um coração pesado e um medo que não sabia administrar. Ele desceu minutos depois, encontrou-a na varanda olhando a chuva. Aproximou-se em silêncio, ficou ao lado dela sem dizer nada. O vento frio bagunçou os cabelos de Julieta, e César sentiu um impulso. Estendeu o braço e ajeitou uma mecha atrás da orelha dela. Foi um gesto simples, mas carregado de um peso imenso. Eu vou lutar por você, disse baixo, quase como um voto. Nem que eu tenha que aprender tudo de novo. Julieta não respondeu. Apenas fechou os olhos por um instante, sentindo a chuva fina tocar seu rosto. Talvez aquele fosse o começo de algo, ou apenas um adiamento inevitável. Ela não sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que César estava de fato presente. E no fundo, isso era tudo o que ela sempre quis. O convite repousava sobre a mesa de centro da sala desde a manhã anterior, mas agora parecia um ultimato. Julieta o pegou com as pontas dos dedos, sentindo a textura grossa do papel, o brasão dourado da família Monteiro estampado no topo. Celebração anual da Vinícola Monteiro, um evento que reunia investidores, jornalistas, parceiros internacionais e tudo aquilo que representava o mundo de César. Um mundo onde ela não sabia mais se cabia. Estava sentada na poltrona, o vestido de malha caindo suavemente sobre os joelhos, quando ouviu passos firmes na escada. César surgiu elegante, ainda sem o paletó, mas com a expressão carregada de quem carregava mais do que papéis. Trazia decisões, urgências e uma sombra de arrependimento que Julieta aprendera a identificar nos últimos dias. Desde aquela conversa no quarto, a casa tinha mudado de ritmo. Havia menos silêncio e mais tentativas. Tentativas tímidas,
quase ensaiadas, mas que para ela soavam como ecos de algo que já foi amor. Ele parou diante dela, segurando uma taça de vinho como se buscasse coragem no fundo do cristal. Julieta, eu quero você comigo no evento. Ela ergueu os olhos, surpresa. Depois de tudo que falamos, você acha que é boa ideia me colocar diante de todos, como se nada estivesse acontecendo? Não é sobre parecer perfeito, respondeu com voz firme. É sobre não querer passar um momento importante sem você. As palavras dele flutuaram no ar como notas de uma música antiga. Julieta queria acreditar, mas o coração dela carregava a desconfiança de quem já esperou demais. Ainda assim, algo naquela frase mexeu com ela. Talvez fosse a sinceridade no tom, ou o fato de ele finalmente olhar nos olhos dela quando falava. César, ela começou, mas ele interrompeu, aproximando-se. Eu sei que errei, mas me dá essa chance. Só essa noite. Deixa que eu te apresente ao mundo que por tanto tempo te deixou à sombra. Eu quero que vejam quem você é. Quero que você sinta que é parte disso. Julieta segurou o olhar dele por longos segundos. Havia uma súplica ali, misturada ao orgulho que ele sempre carregou. Ela suspirou, passou a mão pelos cabelos e respondeu. Uma noite, César. Só isso. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido. Algo raro nele. E naquele instante, Julieta sentiu uma fresta de luz atravessando a escuridão que os envolvia. A manhã seguinte foi um turbilhão de preparativos. A casa ganhou movimento. Estilistas, maquiadores e cabeleireiros surgiram como soldados em missão de guerra. Julieta, sentada diante do espelho iluminado, observava-se com estranheza. Fazia tanto tempo que não se via assim. Cuidada, vestida para ser notada. Um vestido azul marinho, sofisticado, delineava sua silhueta sem exageros. Os cabelos, presos em um coque baixo, revelavam a delicadeza da nuca. Quando terminou, a equipe se retirou, deixando para trás um quarto repleto de frascos de perfume e grampos soltos. Julieta ficou ali, imóvel, encarando a própria imagem. Era ela mesma? Ou era apenas uma personagem ensaiando o último ato de uma peça que já tinha fim marcado? Enquanto isso, César ajustava a gravata no closet, os ombros largos preenchendo perfeitamente o terno italiano. Ele olhou para o reflexo no espelho e, por um instante, não viu o empresário de sempre. Viu um homem cansado de perder o que realmente importa. Pegou do criado mudo o bilhete que Julieta havia escrito dias atrás. Dobrado, desgastado nas bordas, mas tão vivo quanto no primeiro dia. Guardou no bolso interno do paletó, como se aquele pedaço de papel fosse um amuleto. Quando desceu as escadas e viu Julieta, por pouco não perdeu o fôlego. Ela não fez nenhum esforço para parecer inacessível, e talvez por isso estivesse tão deslumbrante. A simplicidade dela era como uma afronta silenciosa à ostentação que dominava os eventos sociais. César desceu cada degrau devagar, sem tirar os olhos dela, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Orgulho misturado a desejo, temperado com arrependimento. Está linda, disse com voz baixa, quase rouca. Julieta não respondeu. Apenas pegou a clutch sobre a mesa e seguiu para a porta. Mas por dentro, o coração dela deu um salto que tentou disfarçar com um semblante sereno. O salão da vinícola parecia um cenário de cinema. Lustres de cristal refletindo luz dourada, mesas dispostas como jardins sofisticados, taças cintilando sob o brilho das velas. A orquestra afinava instrumentos no canto, preparando-se para a trilha sonora de uma noite que prometia ser inesquecível para muitos e decisiva para dois. Assim que entraram, todos os olhares se voltaram para eles. César Monteiro era mais do que um nome. Era sinônimo de poder, tradição e elegância. E ao lado dele, Julieta despertava murmúrios admirados. Ela caminhava com passos firmes, mas o coração disparava como se quisesse fugir pela porta dos fundos. Não era só pelo cenário, nem pelas câmeras discretas registrando cada detalhe. Era porque aquele mundo não a pertencia mais. Ou talvez nunca tivesse pertencido. César cumprimentava convidados com sorrisos calculados, mas a mão dele permanecia firme sobre a dela, como se precisasse lembrá-la de que não estava sozinha. Apresentou-a a investidores, políticos, jornalistas. Julieta sorria, respondia com educação, mas sua mente vagava entre lembranças e questionamentos. Quantas vezes ela sonhou com esse lugar? E por que agora tudo parecia tão vazio?
Foi então que sentiu um toque leve no ombro. Virou-se e encontrou um rosto familiar, mas que não via havia anos. Julieta? Não acredito, disse o homem abrindo um sorriso largo. Era Henrique Saldanha, amigo de infância. Agora um renomado sommelier que rodava o mundo. Tinha o mesmo olhar brincalhão, mas com uma maturidade que o tornava ainda mais atraente. Henrique, ela murmurou, surpresa genuína iluminando os olhos. Quanto tempo? Ele continuou. Você está maravilhosa. E ainda toca piano? Julieta riu, um riso leve que não dava há tempos. Quase nunca. A vida foi me levando por outros caminhos. Henrique inclinou-se, abaixando o tom de voz. Uma pena. Algumas coisas deveriam ser eternas, não acha? César, que conversava com um empresário próximo, notou a cena pelo canto do olho. Julieta sorrindo. Sorrindo de verdade. Algo que ele não via há meses. Um aperto estranho subiu pelo peito, seguido de um calor incômodo, que não tinha nada a ver com o vinho que segurava. Ele se aproximou, pousando a mão nas costas dela, com uma firmeza sutil, mas carregada de significado. Henrique, certo? Disse, com um sorriso educado. Julieta não para de falar dos amigos de infância. Era mentira, claro. Mas César precisava marcar território, mesmo que aquilo revelasse um lado que detestava admitir. Ciúme. Henrique percebeu, mas manteve a elegância. Apertou a mão de César, trocou algumas palavras formais e se afastou, deixando no ar uma tensão que Julieta não pôde ignorar. Vamos dançar, disse César, quase como uma ordem, mas com um brilho estranho nos olhos. Ela hesitou, mas aceitou. A música suave preenchia o salão, e os dois se moveram devagar pelo espaço, corpos próximos, corações em batalhas silenciosas. Por que parece tão difícil? Murmurou Julieta sem olhar para ele. Porque eu errei demais. Respondeu, a voz firme, mas baixa. Mas não vou deixar você ir. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o perfume dele misturado ao aroma de vinho e madeira nobre. Aquilo era perigoso, porque apesar de tudo, uma parte dela ainda pertencia àquele homem. Uma parte que não sabia como matar, e talvez nem quisesse. Mais tarde, enquanto César discursava para os convidados, Julieta voltou ao jardim para respirar. Precisava de ar, de silêncio. A noite estava clara, apesar da chuva fina que começava a cair. O cheiro da terra molhada trouxe lembranças simples, memórias que não tinham nada a ver com lustres de cristal. Sempre gostou de ficar longe da multidão. A voz atrás dela a fez virar. Henrique estava ali, com um guarda-chuva em mãos. Posso? Perguntou, estendendo o braço. Julieta sorriu de leve. Claro. Caminharam lado a lado, conversando sobre música, sobre sonhos antigos, sobre tudo o que ela não falava com César há anos. Por um instante, sentiu-se viva, ouvida, vista, e isso doeu mais do que deveria. Do outro lado do vidro, César assistia à cena. Não ouviu palavras, mas viu gestos. O riso leve dela, o brilho nos olhos, o jeito como inclinava a cabeça ao ouvir Henrique. E algo dentro dele rompeu. Não era raiva. Era medo. Medo real de perder o que, por tanto tempo, acreditou ser inabalável. E naquele instante, César decidiu. Faria tudo. Absolutamente tudo para reconquistar Julieta. Nem que tivesse que destruir as muralhas que ele mesmo construiu. O caminho de volta para casa foi uma estrada longa, silenciosa e cheia de pensamentos. O carro deslizava pela pista molhada, refletindo os faróis como lâminas sobre o asfalto escuro. Do lado de fora, as luzes da vinícola iam ficando para trás. Mas dentro do veículo, o peso do que aconteceu naquela noite permanecia firme, grudado nos dois como uma sombra. Julieta olhava pela janela, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro. Cada uma parecia disputar com as lágrimas que ela insistia em não derramar. Havia algo sufocante no silêncio, algo que gritaria se alguém ousasse tocar nele. César, ao volante, mantinha o olhar fixo na estrada. Não era apenas concentração, era medo disfarçado de controle. O tipo de medo que ele nunca experimentou, medo de perder o que mais importa. Quando estacionaram diante da casa, Julieta não esperou por gestos de cavalheirismo. Abriu a porta, desceu, segurou o vestido com delicadeza e entrou sem olhar para trás. César a seguiu, mas permaneceu na sala quando ela subiu as escadas. Tirou a gravata com um movimento impaciente, afrouxou os botões da camisa e afundou no sofá,
sentindo o gosto amargo da impotência. A imagem do jardim voltava como um punhal. Julieta sorrindo para Henrique, inclinando a cabeça para ouvir cada palavra, com aquele brilho nos olhos que há muito tempo não era para ele. César fechou os punhos. Não era raiva dela, era raiva de si mesmo, porque por anos acreditou que amor não precisava de cuidado. E agora estava diante das consequências dessa arrogância. Pegou a taça que o mordomo havia deixado sobre a mesa e a girou devagar, sem beber. O vinho refletia a luz baixa da luminária, como se fosse uma metáfora cruel. Tudo perfeito por fora, mas turbulento por dentro. Ele sabia que precisava agir. Mas agir como? Com flores? Com promessas? Julieta não queria mais gestos grandiosos. Queria presença. E isso era algo que ele não sabia como oferecer. No andar de cima, Julieta removeu os brincos com mãos trêmulas. Cada joia caía sobre a penteadeira com um som seco, quase doloroso. Ela olhou para o próprio reflexo no espelho e sentiu um aperto no peito. Porque aquela noite, que deveria significar reconciliação, deixou tudo ainda mais confuso. Henrique trouxe à tona uma parte dela que julgava adormecida, a parte que sonhava, que ria sem medo, que se sentia vista. Mas ao mesmo tempo, estar ao lado de César, naquela pista de dança, também mexeu com ela. O toque dele, a voz baixa dizendo que não queria perdê-la, era como caminhar sobre gelo fino. Qualquer passo errado poderia afundá-la em águas profundas. Julieta suspirou, retirou o vestido com cuidado e vestiu uma camisola de seda clara. Caminhou até a varanda do quarto, abraçada a si mesma, sentindo o vento frio da madrugada tocar a pele. Lá fora, a chuva tinha dado uma trégua, mas o céu permanecia carregado, como se refletisse a tempestade dentro dela. Horas depois, César subiu, parou diante da porta entreaberta e a viu ali, de pé, olhando para o horizonte escuro. A luz suave do abajur desenhava a silhueta dela, e por um instante, ele teve vontade de atravessar aquele espaço e segurá-la nos braços. Mas não fez. Ficou parado, tentando encontrar palavras que não soassem vazias. "Você está com frio?" perguntou por fim, a voz baixa para não assustá-la. Julieta não se virou. "Não." A resposta saiu curta, mas sem agressividade. Ele entrou devagar, parou ao lado da cama e apoiou as mãos nos bolsos. O bilhete no paletó parecia queimar sua pele. Respirou fundo antes de falar. "Sobre hoje. Eu sei que não foi fácil para você." Julieta soltou uma risada breve, quase irônica. "Difícil é uma palavra suave. Eu queria que fosse diferente." Continuou ele. "Mas eu não posso mudar o que aconteceu. Só posso tentar mudar daqui para frente." Dessa vez, ela se virou, e os olhos dela estavam carregados de algo que misturava dor e cansaço. "César, você fala como se fosse simples, como se bastasse prometer. Mas não é. Foram anos assim. Silêncios, ausências, desculpas. Você só olha para mim agora porque alguém mais olhou." As palavras bateram nele como pedras, porque eram verdadeiras. E a verdade tinha um gosto amargo. Ele deu um passo em direção a ela, mas parou a meio caminho. "Não é por causa dele", disse com firmeza. "É por nós. Porque eu te amo." Julieta sentiu um tremor no peito, mas não deixou transparecer. "Amor, César? Amor é verbo. É ação. Onde estava esse amor quando eu jantava sozinha? Quando esperava você voltar e adormecia ouvindo a porta fechando sem sequer um beijo de boa noite?" Ele baixou os olhos, incapaz de negar. E naquele instante, o homem que sempre ergueu muralhas sentiu a primeira brecha. Era como se todo o orgulho, toda a armadura que carregou por anos, começasse a se desfazer diante dela. Porque nada valia mais do que aquela mulher, e ele estava a um passo de perdê-la. "Eu não sei como consertar tudo", admitiu, a voz embargada. "Mas eu quero aprender. Com você. Me diz por onde começar." Julieta ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, caminhou até a cama, sentou-se e disse: "Começa ficando. Só isso. Fica, César. Não no corpo. Fica de verdade." Ele se aproximou devagar, ajoelhou-se diante dela e pegou as mãos frias entre as suas. "Eu fico", disse, sem promessas grandiosas. Apenas duas palavras que carregavam um peso imenso. Por um momento ficaram assim, em silêncio, mãos entrelaçadas, corações frágeis tentando encontrar um compasso. Então, ela soltou as mãos dele e deitou-se, virando-se para o lado. César apagou a luz, deitou-se ao lado dela
e pela primeira vez em anos, não pegou o celular antes de dormir. Ficou ali, acordado, ouvindo a respiração dela, como se aquele som simples fosse a única âncora capaz de impedir que ele se perdesse. Na manhã seguinte, Julieta acordou cedo, vestiu um vestido leve, prendeu os cabelos e desceu para tomar café na varanda. O sol tímido começava a rasgar as nuvens, pintando a paisagem com tons dourados. Ela se sentou, serviu-se de café e abriu um livro que pegou na estante. Um livro que não lia desde antes do casamento. César desceu pouco depois, com a expressão cansada, mas diferente. Tinha algo nos olhos dele, algo que Julieta não via há tempos. Um esforço silencioso, uma vontade de permanecer. Ele se aproximou da mesa, tirou o paletó e sentou-se diante dela, sem celular, sem pressa. "Posso ficar?" perguntou como se precisasse de permissão para algo tão simples. Julieta ergueu os olhos e por um instante não viu o empresário cheio de compromissos. Viu um homem tentando, e isso mexeu com ela mais do que gostaria de admitir. "Pode", respondeu voltando os olhos para o livro, mas sentindo o coração acelerar. Ele pegou uma xícara, serviu-se e ficou ali, em silêncio, compartilhando um momento que não tinha preço. Para quem olhasse de fora seria apenas um café da manhã comum, mas para eles era uma fissura na muralha, uma brecha onde a luz começava a entrar. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. César passou a almoçar em casa pelo menos uma vez por semana. Deixava bilhetes curtos na cabeceira. "Pensei em você o dia todo. Hoje só quero te ouvir." Gestos simples, mas que carregavam algo maior. Presença. Ainda assim, as sombras não desapareceram. Havia silêncios pesados, feridas abertas, lembranças difíceis de apagar. E como se isso não bastasse, Henrique voltou a ligar. Uma mensagem casual, um convite para um café, uma frase que ficou martelando na cabeça dela. "Algumas coisas deveriam ser eternas, Julieta. E eu não falo só da música." Julieta não respondeu, mas o coração dela reagiu. E mesmo sem perceber, estava diante de uma escolha que poderia mudar tudo. César, por sua vez, também sabia que não havia mais espaço para erros. Cada dia era uma batalha contra o tempo e contra os próprios fantasmas. Ele estava disposto a lutar, mas não sabia se Julieta ainda queria ser salva. A manhã se abriu com um céu limpo, como se quisesse contradizer as tempestades internas que ainda insistiam em viver dentro daquela casa. Julieta despertou cedo, mas permaneceu deitada por longos minutos, observando o feixe de luz atravessar as cortinas e dançar sobre o lençol. Ao seu lado, César dormia, o rosto relaxado, os traços ainda marcados pela noite mal dormida, as mãos pousadas sobre o peito como se tentassem segurar algo que temia perder. Ela o olhou por um instante com uma ternura quase esquecida. Por que amar às vezes se torna tão pesado? A pergunta martelou, trazendo lembranças do dia anterior, dos bilhetes que ele deixou, das pequenas tentativas que pareciam sinais de mudança. Mas será que era suficiente? Ou era apenas um sopro prestes a se apagar? Julieta levantou devagar, evitando fazer barulho. Vestiu um robe de seda, prendeu os cabelos em um coque improvisado e desceu as escadas. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante do vento batendo nas janelas. Na cozinha preparou café como sempre fazia, mas o aroma que antes lhe trazia conforto agora parecia apenas preencher o vazio. Sentou-se à mesa com a xícara entre as mãos, os olhos perdidos no jardim. A mente vagava, trazendo memórias que insistiam em ferir. O piano intocado, as viagens canceladas, as promessas não cumpridas. E entre essas lembranças, uma imagem voltou com força. Henrique sorrindo no jardim, segurando um guarda-chuva enquanto a chuva caía leve sobre eles. Uma cena simples, mas carregada de algo que ela não sentia havia anos. Leveza. Julieta fechou os olhos com força, tentando afastar aquele pensamento. Não queria trair com gestos, nem com palavras, mas trair com a mente. Isso já estava acontecendo. César acordou pouco depois, e ao notar a cama vazia, sentiu o coração apertar. Desceu as escadas e encontrou Julieta na varanda, abraçada à própria xícara. A luz suave da manhã delineava o rosto dela, e por um momento ele apenas ficou parado, observando. Pensou em como aquela mulher, que um dia encheu a vida dele de cores, agora parecia viver em tons pastéis, e ele sabia que tinha culpa nisso. "Bom dia", disse com a voz baixa.
Julieta levantou os olhos, forçou um sorriso breve e respondeu: Bom dia. Ele caminhou até a mesa, sentou-se diante dela e, pela primeira vez em muito tempo, tentou conversar sem falar de negócios. Perguntou sobre o livro que ela estava lendo, sobre como queria passar o fim de semana. Perguntas simples, mas que pareciam pontes frágeis sobre um abismo. Não sei, César, respondeu ela mexendo no café. Às vezes penso que um fim de semana não muda nada. As palavras dela pesaram no ar, e ele engoliu seco. Então me deixa tentar mudar todos. Não só um. Julieta desviou o olhar. Queria acreditar, mas tinha medo de se perder outra vez. Palavras, César, eu não preciso de mais delas. Ele sentiu a punhalada, e naquele instante, percebeu que não adiantaria prometer. Precisava agir. Mas como provar amor a alguém que já duvida até do que sente? Naquela tarde, César cancelou reuniões e ficou em casa. Ligou para a vinícola, adiou compromissos, desligou o celular. Queria estar ali, inteiro. Preparou um almoço simples, surpreendendo até os funcionários. Quando Julieta entrou na sala de jantar e viu a mesa posta por ele, franziu a testa. O que é isso? Perguntou sem disfarçar a surpresa. Um começo, respondeu, erguendo os ombros. Nada sofisticado, nada planejado por assessores. Só eu tentando. Julieta caminhou devagar até a mesa, analisando cada detalhe. A toalha branca, os pratos alinhados, as taças limpas, mas sem ostentação. Um buquê pequeno no centro, flores simples, nada que gritasse riqueza. Era quase íntimo. Sentaram-se, e por alguns minutos, conversaram como duas pessoas que tentam se reconhecer depois de anos no escuro. Ela falou sobre coisas banais. Ele ouviu como se cada palavra fosse ouro. Mas por trás da aparente calma, ambos sabiam. Aquele almoço não apagava as noites frias, nem as ausências. Era apenas um fio de esperança. À noite, Julieta foi até a biblioteca da casa, um cômodo que raramente usava. Sentou-se na poltrona perto da lareira, acendeu o fogo e pegou um dos livros antigos. A chama iluminava suavemente as paredes, criando sombras dançantes. Ela começou a ler, mas as palavras não se fixavam. Sua mente insistia em revisitar a mesma pergunta. Vale a pena tentar? Foi então que ouviu passos atrás de si. César entrou, trazendo 2 taças de vinho. Posso? Perguntou, indicando a poltrona ao lado. Julieta assentiu. Ele se sentou, entregou a taça e ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando as chamas. Depois, virou-se para ela. Julieta, me diz uma coisa. Você ainda me ama? A pergunta caiu como uma pedra no lago tranquilo da sala. Julieta apertou a taça entre os dedos, respirou fundo e respondeu. Eu não sei, César. Ele sentiu o golpe no peito, mas não desviou o olhar. Então me deixa fazer você lembrar. Ela riu de leve, mas não com ironia. Foi um riso triste, de quem já não sabe se consegue acreditar. Amar não é como música, que basta tocar a melodia certa. Às vezes, quando a gente perde o ritmo, não volta mais. Ele inclinou-se para a frente, apoiou os cotovelos nos joelhos e passou as mãos pelo rosto. O silêncio entre eles não era vazio. Era um grito sem som. Julieta fechou o livro, levantou-se e disse apenas, vou dormir. Boa noite, César. Ele a seguiu com os olhos, sentindo algo dentro dele se quebrar. Não houve abraço naquela noite, nem beijo, nem sequer um toque. Apenas 2 corpos dividindo a mesma casa, e um abismo cada vez mais largo entre eles. Dias se passaram assim. Tentativas frustradas, diálogos curtos, silêncios longos. Até que numa manhã, o inesperado aconteceu. Julieta recebeu uma mensagem no celular. Um convite para um café no centro da cidade. O nome que apareceu na tela fez seu coração disparar. Henrique Saldanha. Gostaria de te ver. Só para conversar, sem pressa. Ela olhou para a mensagem por longos minutos. Não respondeu de imediato. Mas à tarde, quando pegou as chaves do carro e saiu, sabia exatamente para onde estava indo. O café era pequeno, charmoso, com mesas de madeira e aroma de grãos recém-torrados. Julieta entrou hesitante, e lá estava Henrique sorrindo com aquela expressão leve que parecia iluminar tudo ao redor. Ele levantou, puxou a cadeira para ela e perguntou. Pensei que não viria. Eu também pensei. Respondeu com um meio sorriso. Conversaram por horas sobre coisas simples. Livros, viagens, música.
Henrique a ouviu com atenção genuína, sem pressa, sem olhar para o relógio. Julieta sentiu algo perigoso. Paz. Não era paixão arrebatadora, nem desejo imediato. Era apenas paz. E aquilo foi o bastante para estremecer tudo dentro dela. Quando se despediram, Henrique segurou a mão dela por um segundo a mais do que deveria. Não disse nada, mas o gesto falava. Estou aqui. Julieta saiu com o coração em chamas, dividida entre a memória do que viveu com César e a possibilidade de algo novo, algo que talvez devolvesse o brilho que perdeu. Enquanto isso, César esperava em casa. Tinha preparado um jantar, acendido velas, colocado a música favorita dela. Quando ouviu a porta abrir, sorriu, mas o sorriso se desfez ao notar o perfume diferente, o olhar distante. Julieta tentou sorrir, mas a culpa pesava nos ombros. Você demorou, disse ele, tentando soar casual. Tinha coisas para resolver. Respondeu, sem detalhes. O jantar aconteceu, mas não como ele imaginou. Ela estava ali no corpo, mas a mente vagava por outro lugar, por outra mesa, outro olhar, outro silêncio confortável. César percebeu, e isso doeu mais do que qualquer palavra poderia ferir. Quando subiram, ele tentou abraçá-la. Julieta permitiu, mas foi um abraço frio, protocolar. Um abraço que não dizia nada. O abraço que nunca veio de verdade. A madrugada se estendia silenciosa, mas dentro da mansão Monteiro, a tensão não dormia. César permanecia desperto, deitado ao lado de Julieta, observando o teto como quem encara um abismo. Ao ouvir a respiração calma dela, sentiu um misto de alívio e medo. Alívio por ela ainda estar ali. Medo por saber que, a cada dia, ela parecia se afastar um pouco mais. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando ignorar a cena que martelava sua mente. Julieta entrando naquela noite, os olhos distantes, os passos leves demais, como se quisesse passar despercebida. Havia algo diferente nela, algo que ele não conseguia nomear, mas que queimava por dentro como uma ferida aberta. Quando amanheceu, Julieta já não estava no quarto. César encontrou apenas a marca suave no travesseiro e o perfume dela ainda no ar. Levantou, tomou um banho rápido e desceu, encontrando-a na varanda com um casaco sobre os ombros, as mãos envolvendo uma xícara de café. A luz suave da manhã iluminava o rosto dela, mas não conseguia disfarçar o olhar perdido, como se contemplasse algo muito além da paisagem. Dormiu bem? Ele perguntou com a voz baixa, quase cautelosa. Julieta ergueu os olhos devagar, forçou um sorriso e respondeu. O suficiente. Sentou-se diante dela, mas não conseguiu sustentar o silêncio. Julieta, o que está acontecendo? Ela respirou fundo, desviando o olhar para os vinhedos que se estendiam ao longe. Eu não sei, César. É como se tudo tivesse desmoronado aos poucos e, agora, não sobrasse nada para reconstruir. As palavras dela bateram nele como um soco. Ele apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos e manteve o olhar fixo nela. Se há ruínas, eu quero ser parte da reconstrução. Julieta riu de leve, mas sem alegria. Às vezes as ruínas são só um aviso de que aquele lugar não é mais para nós. Ele engoliu seco, sentindo a garganta apertar. Mas, antes que pudesse responder, ela se levantou e entrou, deixando-o sozinho com uma angústia que parecia crescer a cada dia. As horas seguintes foram um tormento. César tentou se concentrar nos compromissos adiados, mas nada prendia sua atenção. Cada som da casa, cada passo no corredor o fazia pensar nela. Quando finalmente encontrou Julieta no ateliê, um espaço que ela usava para pintar quando ainda sonhava, parou na porta, observando em silêncio. Ela estava sentada diante de uma tela em branco, o pincel preso entre os dedos, mas sem coragem de tocar a superfície. O olhar perdido, como se buscasse algo que não encontrava nem dentro nem fora de si. Posso entrar? Perguntou suavemente. Ela apenas assentiu, sem virar o rosto. César se aproximou devagar, parando atrás dela. Olhou para a tela vazia e sentiu um aperto no peito. Aquela tela parecia uma metáfora do que eles tinham se tornado. Lembro quando você pintava até de madrugada. Disse, tentando puxar uma memória boa. Eu ficava na porta, só para ver você sorrir quando terminava um quadro. Julieta soltou um suspiro longo, pousou o pincel sobre a mesa e disse. Eu também lembro. Virou-se para encará-lo, os olhos marejados, mas firmes. Sabe por que eu parei, César? Porque percebi que até as coisas que eu amava foram ficando para trás.
Eu fui ficando para trás. Ele sentiu o peso de cada palavra. Sem pensar, ajoelhou-se diante dela, pegou suas mãos e as apertou com força. Eu não quero que você fique para trás. Me dá uma chance de trazer você de volta para a vida que merece, para a vida que a gente sonhou. Julieta balançou a cabeça devagar, e uma lágrima escorreu pelo rosto. Às vezes, amor não basta. César não respondeu. Apenas a puxou para um abraço. Mas ela hesitou. Não se afastou, mas também não se entregou. Ficou ali, rígida, como se aquele gesto já não tivesse o mesmo significado de antes. E isso doeu mais do que qualquer recusa. À noite, a mansão estava mergulhada em um silêncio estranho. Julieta jantou pouco e subiu cedo para o quarto. César ficou na sala, diante da lareira apagada, com um copo de vinho na mão e pensamentos pesados demais para serem ditos. Sabia que estava perdendo terreno. E não era apenas por causa das lembranças frias ou das feridas abertas pelo tempo. Era algo maior, algo que crescia fora do alcance dele. Henrique. Sim, ele sabia. Não por provas concretas, mas porque sentia. Desde aquela noite na vinícola, o nome do amigo de infância de Julieta martelava sua mente como um aviso silencioso. E nos últimos dias, ela estava diferente demais para ser coincidência. Pegou o celular, abriu o aplicativo de mensagens e encarou a tela por longos minutos. Pensou em perguntar, em exigir respostas. Mas apagou tudo antes de enviar. Não queria empurrá-la ainda mais para longe. O orgulho, antes tão sólido, estava agora em ruínas. E pela primeira vez, isso não o assustava, porque ele daria qualquer coisa para reerguer aquilo que estava caindo. Julieta, no quarto, estava diante do espelho, passando uma loção no rosto. Seus olhos encontraram o próprio reflexo, e ela quase não se reconheceu. Não era apenas sobre rugas ou marcas do tempo, era sobre a ausência de brilho, sobre a mulher que ela deixou de ser para caber em um mundo que não era dela. Sentou-se na beira da cama, pegou o celular e abriu a última mensagem de Henrique. Estou aqui se precisar conversar. Simples, mas carregada de uma promessa. Ser ouvido, ser visto, ser lembrado. Julieta não respondeu, mas o coração dela reagiu como quem busca oxigênio depois de muito tempo submersa. Deitou-se, mas o sono não veio. Fechou os olhos e viu duas imagens. César ajoelhado diante dela, pedindo uma chance, e Henrique sorrindo no café, com aquela calma que parecia curar todas as feridas. Entre essas duas cenas, ela se perdeu, e não sabia se queria ser encontrada. 2 dias depois, uma notícia mudou o ritmo das coisas. A vinícola seria destaque em uma revista internacional, e a equipe sugeriu um novo evento para comemorar. César, que normalmente vibraria com isso, sentiu um peso. Não queria outro salão cheio de luzes e sorrisos falsos, mas sabia que não podia recusar. Naquela noite, ele procurou Julieta no quarto e perguntou, "Você vai comigo?" Ela levantou os olhos do livro, pensou por um instante e respondeu, "Vou. Mas não por você, César. Pelas aparências. É isso que importa para o seu mundo, não é?" As palavras doeram, mas ele não reagiu. Apenas assentiu e saiu. E enquanto caminhava pelo corredor, percebeu algo que nunca quis admitir. Talvez já fosse tarde demais para reconstruir. Mas uma parte dele gritava que ainda havia esperança, mesmo que fosse só uma fagulha entre as ruínas. O dia do evento chegou, e Julieta se arrumou com a mesma elegância discreta de sempre. O vestido de seda preta, os cabelos presos em um coque perfeito, a maquiagem suave. César a olhou quando ela desceu as escadas e sentiu algo que misturava orgulho e dor. Ela estava deslumbrante, mas não para ele. Pelo menos, não como antes. No carro, o silêncio foi um companheiro desconfortável. Quando chegaram ao salão, as luzes, as taças e os flashes criaram uma atmosfera quase sufocante. Julieta sorriu para as câmeras, cumprimentou pessoas, representou o papel que aprendeu a desempenhar ao longo dos anos. Mas por dentro, sentia-se vazia. Foi no meio desse vazio que a viu. Ou melhor, que sentiu. Henrique. Ele estava ali, próximo à mesa de degustação, conversando com outros convidados. Quando os olhares se cruzaram, Julieta sentiu o chão balançar sob os pés. E César percebeu. O resto da noite foi um jogo silencioso. Julieta tentando se manter firme, César lutando contra o impulso de explodir, Henrique lançando olhares que diziam tudo sem precisar de palavras. E foi nesse salão que algo mudou.
Quando a música começou a tocar, César se aproximou de Julieta e estendeu a mão. Dança comigo. Ela hesitou por um instante, mas aceitou. No meio do salão, sob o brilho dourado, os dois se moveram lentamente. César segurou a cintura dela com delicadeza, aproximou os lábios do ouvido dela e sussurrou. Não desiste de nós, Julieta. Ainda há vida aqui. Por um segundo, ela fechou os olhos, sentindo o calor da voz dele, a firmeza das mãos. Uma lágrima teimosa ameaçou cair, mas ela a conteve. Porque naquele instante percebeu algo. O amor não tinha morrido completamente. Estava ali, ferido, mas respirando. E talvez, só talvez, ainda houvesse esperança entre as ruínas. A noite caiu sobre a fazenda com uma serenidade que parecia fingida. Lá fora, os vinhedos dormiam sob o céu carregado, e o vento soprava como um presságio. Dentro da casa grande, Julieta andava de um lado para outro no quarto, os pés descalços tocando o tapete felpudo, o vestido preto, o mesmo do evento, ainda colado ao corpo. Ela não quis trocá-lo ao chegar. Algo nela parecia preso aquela noite, como se temesse que mudar de roupa fosse, de alguma forma, mudar também a decisão que ainda não conseguia tomar. César entrou alguns minutos depois, sem paletó, com os botões da camisa abertos até a altura do peito. O olhar estava cansado, mas havia algo queimando ali, algo que misturava medo e esperança. Ele fechou a porta devagar, respirou fundo e parou no centro do quarto. Por longos segundos, ficaram apenas se olhando. Dois estranhos carregando lembranças de um passado intenso e feridas do presente. Você não disse uma palavra no carro. Ela quebrou o silêncio, a voz firme, mas baixa. Tinha medo do que pudesse dizer. Respondeu ele com sinceridade desconfortável. Às vezes, as palavras só pioram tudo. Julieta cruzou os braços, como quem ergue uma barreira invisível. E o silêncio resolve. Ele deu um passo à frente, os olhos presos nos dela. Às vezes, resolve quando dois silêncios se encontram. Pausou, respirou fundo. Julieta, eu não sei mais lutar com frases ensaiadas. Só sei que não quero te perder. Ela desviou o olhar, sentindo o coração acelerar contra a vontade. Caminhou até a janela, abriu as cortinas e deixou o vento frio entrar. Do lado de fora, os primeiros pingos de chuva começaram a tocar o vidro, anunciando a tempestade que se formava. Julieta fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Não sei se ainda sei ser sua, disse, quase num sussurro. Mas César ouviu como um grito. Ele caminhou até ela, parou tão perto que podia sentir o perfume do cabelo dela misturado ao cheiro da chuva. Estendeu a mão, hesitante, e tocou de leve a ponta dos dedos no braço dela. Então me deixa aprender a ser teu primeiro. Me ensina, Julieta. Eu fico. Fico todos os dias, todas as noites. Fico sem precisar de desculpas para sair. Só me dá a chance. Ela se virou, os olhos marejados, e por um segundo, as lembranças a invadiram. As promessas quebradas, as noites solitárias, os sonhos engavetados. Mas por trás de tudo isso, ainda havia um amor teimoso, como uma chama pequena lutando para não apagar. Você demorou tanto para me ouvir, César. A voz falhou, mas ela continuou. E eu cansei de gritar. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, firme, mas com um cuidado quase sagrado. Então não grita mais. Sussurra. Eu vou ouvir. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas, enquanto ela fechava os olhos e sentia a testa dele encostar na sua. A chuva lá fora engrossou, batendo forte contra o vidro, como se o céu decidisse participar daquele momento. Por minutos que pareceram eternos, eles ficaram assim, dois corpos imóveis, mas duas almas se encontrando no espaço que ainda restava entre elas. Então, sem pressa, Julieta deixou que os braços caíssem ao redor dele, e César a abraçou como quem segura a própria vida. Não foi um abraço qualquer, foi um abraço de volta. Um abraço que fechava feridas e reabria caminhos. Ele não disse nada. Não precisava. E ela também não. Às vezes o amor não precisa de palavras, só de presença. Naquela noite não houve luxo, nem planos mirabolantes. Houve apenas um casal sentado no chão do quarto, com a luz apagada, ouvindo a chuva e partilhando silêncios que, pela primeira vez em muito tempo, não doíam. César pegou a mão dela, entrelaçou os dedos e ficou assim por horas,
como se o simples contato pudesse reescrever tudo. Quando o sono chegou, foi leve. E, ao amanhecer, o sol trouxe um cheiro novo para a casa. Cheiro de recomeço. Os dias seguintes foram diferentes. Não porque magicamente tudo se resolveu, mas porque havia esforço. Pequenos gestos, mudanças quase invisíveis, mas carregadas de significado. César cancelou viagens desnecessárias. Deixou os compromissos para horários em que pudesse almoçar com ela. Às vezes, chegava cedo só para caminhar com Julieta pelos vinhedos, de mãos dadas, falando sobre nada e sobre tudo. Ela, por sua vez, começou a pintar de novo. Primeiro com medo, depois com liberdade. O ateliê voltou a ter cor, e a tela que antes era um vazio ganhou tons vivos, quase vibrantes. Um dia, César entrou no espaço e a encontrou concentrada, os cabelos presos de qualquer jeito, o rosto manchado de tinta. Ficou parado, admirando-a, e sentiu o coração bater como não batia havia anos. Esse é o quadro mais lindo que já vi, disse aproximando-se. Julieta sorriu, com uma leveza que ele pensou ter perdido para sempre. Ainda não está pronto. Ele a abraçou por trás, encostando o rosto no pescoço dela. Assim como a gente. Ela virou o rosto e sorriu, mas agora sem tristeza, porque pela primeira vez acreditava que poderiam sim se reconstruir. Mas o verdadeiro teste viria numa tarde de tempestade. A notícia chegou por telefone. A barragem que abastecia parte da vinícola estava prestes a ceder por causa da chuva intensa. César, que há meses teria largado tudo para resolver pessoalmente, fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Olhou para Julieta, segurou as mãos dela e disse: "Eu só vou se você for comigo." Ela hesitou, mas concordou. E juntos foram até o local. A cena era caótica. Funcionários correndo, caminhões se movendo na lama, a água transbordando pelas bordas. Mas no meio do caos, havia algo diferente. César não soltou a mão dela em nenhum momento. E enquanto dava ordens, fazia questão de olhar para Julieta como quem diz: "Eu não te deixo mais sozinha." Quando tudo se acalmou, já era noite. Eles voltaram para casa exaustos, cobertos de barro, mas rindo, um riso sincero, quase infantil. Entraram direto no chuveiro, ainda vestidos. A água quente caía como uma cascata sobre eles, dissolvendo o frio, a lama e, pouco a pouco, as barreiras que os separaram por tanto tempo. César sentiu o corpo de Julieta estremecer, não pelo frio, mas pela entrega que começava a nascer naquele instante. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, deixando a água escorrer pelos dedos, e a olhou como quem reencontra um tesouro perdido. "Eu pensei que tinha te perdido para sempre", disse, a voz embargada pelo peso da verdade. Julieta fechou os olhos, sentindo os lábios dele tocarem sua testa, depois o nariz, até encontrarem os seus. Foi um beijo lento, profundo, carregado de tudo o que eles não disseram nos últimos anos. Um beijo que não pedia desculpas nem fazia promessas. Apenas dizia, em silêncio: "Eu estou aqui." Inteiro. As roupas molhadas colavam aos corpos, e César, com movimentos suaves, foi desfazendo os botões da blusa dela, como quem descobre algo sagrado. Cada gesto era lento, quase reverente, porque não se tratava apenas de desejo. Era sobre reparar, sobre tocar com a mesma intensidade com que se ama. Julieta correspondeu, deslizando as mãos pelo pescoço dele, sentindo o coração disparar não pelo arrependimento, mas por uma chama que acreditava extinta, e agora ardia com uma força arrebatadora. A água caía como uma trilha sonora para aquele momento, abafando os sons do mundo e deixando apenas os dois ali, envoltos na redescoberta um do outro. Quando as roupas caíram ao chão, não houve pressa. Eles se olharam nos olhos, como quem pede permissão para amar outra vez. Julieta tocou o rosto dele com delicadeza, e César fechou os olhos, sentindo as lágrimas se misturarem à água. "Não quero mais noites frias." Ela sussurrou, quase sem voz. "Não quero mais me sentir sozinha, mesmo com você perto." Ele a segurou pela cintura, aproximando-a ainda mais, e respondeu: "Nunca mais, Julieta. Eu juro, nunca mais." Então, no calor daquele chuveiro, os corpos se encontraram com uma entrega que não tinha nada a ver com pressa ou culpa. Era amor em sua forma mais pura, intenso, mas delicado. Cada toque era uma confissão, cada beijo um pedido de perdão. E quando por fim caíram exaustos no chão do box, abraçados sob a água que ainda descia,
Julieta encostou a cabeça no ombro dele e sorriu. Um sorriso que não carregava dúvidas, apenas certezas. Estamos recomeçando, não estamos? Perguntou com a voz baixa, quase infantil. César beijou o topo da cabeça dela, segurando-a com força como se nunca mais fosse soltar. Não é um recomeço? É a nossa primeira vez de novo. Eles ficaram assim por longos minutos, ouvindo apenas o som da água e o compasso dos próprios corações. Quando a torneira foi fechada, a casa parecia respirar um ar novo, um ar cheio de vida, promessas silenciosas e a certeza de que, às vezes, é preciso despir a alma para vestir de novo o amor. Os meses passaram e a fazenda parecia respirar outro ar. Julieta pintava diariamente, César dividia o tempo entre os negócios e a vida que finalmente escolheu viver de verdade. Um dia, ao entrar no ateliê, encontrou uma tela coberta por um pano. Quando levantou, viu algo que fez o coração dele parar por um segundo. Era um quadro dos dois, abraçados sob a chuva, exatamente como naquela noite em que tudo começou a mudar. Gostou? Perguntou Julieta, encostada na porta, com um sorriso doce. César se aproximou, pegou o rosto dela entre as mãos e respondeu: é a imagem da minha vida. Ele a beijou devagar, com a calma de quem não tem mais pressa de nada. Depois, caminhou até a janela e olhou para os vinhedos banhados pelo sol. E naquele instante, soube que a verdadeira vitória não estava nos negócios, nem no dinheiro. Estava ali, naquela mulher que ele quase perdeu. E que agora era tudo o que ele precisava para ser inteiro. Naquela noite, quando se deitaram, Julieta apoiou a cabeça no peito dele e disse, baixinho: sabe o que eu percebi, César? Que amor não se mede pelos dias perfeitos, mas por quem fica quando tudo parece ruir. Ele apertou a mão dela, com os olhos marejados, e respondeu: então eu quero ficar até o fim dos dias imperfeitos. Julieta sorriu e fechou os olhos, sentindo a paz que tanto buscou. E, enquanto o sono chegava, pensou em como dois silêncios, tão diferentes, tão distantes, conseguiram se encontrar para escrever uma nova história, porque no fim, não foi a ausência de palavras que os destruiu, foi a ausência de presença. E agora, finalmente, eles estavam lá, inteiros, juntos. César e Julieta entenderam que amor não se sustenta com promessas, mas com escolhas diárias, porque no fim, não é sobre quem diz que ama, é sobre quem fica quando tudo parece ruir. E você? Acredita que sempre existe um caminho para recomeçar? Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para receber mais histórias emocionantes. Conta pra mim nos comentários. Você acredita em segundas chances no amor? E de qual cidade você está assistindo? Vou amar saber.